Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Os dias santos de Deus representam acontecimentos extremamente importantes numa sequência correta que simbolizam o plano de salvação de Deus. O dia das trombetas e o dia de expiação, de uma maneira geral, dão-nos o caminho para os outros dois últimos festivais do plano de salvação, que é a festa de tabernáculos, que representa o milénio, e o último grande dia, o oitavo dia, que representa o julgamento do trono branco. Queridos irmãos, hoje eu quero explicar um pouco acerca do dia de expiação e como o dia de expiação prepara o caminho para nós, para irmos para a festa e para o oitavo dia, o último grande dia. E por isso quero que virem comigo, se faz favor, vejam aqui, se faz favor, Levíticos 23, começando no versículo 26. Aqui diz o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês sétimo, do sétimo mês, será o dia de expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Porque toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. E aqui se vê, queridos irmãos, que é um dia para fazer expiação. Fazer expiação quer dizer que cobrir, é como, digamos assim, para fazer uma purga, para tirar os pecados, para fazer uma reconciliação por nós. Vejam também em Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16, versículo 29 e 30. Versículo 16, Levíticos 16, 29 e 30. Isto vos será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. Por naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados todos os vossos pecados perante o Senhor. Fareis expiação. Terás um período de fazer, digamos assim, uma purga espiritual para nos limparmos. Não é que nós nos possamos limpar, mas precisamos da ajuda de Deus, do sacrifício de Jesus Cristo para nos limpar. E nós precisamos de meditar e examinarmos-nos para vermos o que precisamos de mudar. Precisamos de mudar a nossa maneira de ser, de pensar, para sermos mais como Jesus Cristo é. E por isso precisamos de fazer uma examinação de nós próprios. Vejam também aqui no versículo 34. Diz assim: isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel, por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui se vê, é uma expiação uma vez por ano, é um período anual que nos dá uma memória, uma recordação de que precisamos de nos examinar. Durante este dia, o povo judaico, de uma maneira geral, aliás, durante este período, entre as trombetas e o dia de expiação, o povo judaico, durante estes dias, 10 dias, usa este período como um período de autoexaminação e de arrependimento
E se há alguns pecados que tenhamos feito, temos que reconhecer e pedir perdão uns aos outros. É muito semelhante ao que se lê em Joel. Em Joel, vejam comigo se faz favor, Oséias, Joel, capítulo 2, Joel, capítulo 2, começando a ler, versículo 1 e 2, diz assim: Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiantes, de geração em geração. Aqui está a falar de um período que é simbolizado pelo período das trombetas, como mencionei no prévio sermão, em que verá estes ais. E está aqui a descrever, digamos assim, um desses ais em que haverá um grande povo, com uma tropa de 200 milhões de pessoas, que irão atacar, e é aqui o que está a referir-se. Mas deste período das trombetas ao período de expiação, há aqui um período de autoexaminação. E vejam, por exemplo, aqui no versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos. Precisamos de nos converter. Precisamos de nos examinar e mudar. Diz assim, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Tem que ser uma coisa sincera dentro do coração. E isso com jejuns, e com choro, e com pranto. E por isso, no dia de expiação, concluímos estes dias entre as trombetas e a expiação com jejum e com pranto. E depois diz, rasgai o vosso coração. Rasgai o vosso coração. Temos que ver que o nosso coração não está certo. Tem que ser examinado, temos que nos mudar. E não as vossas vestes. Não é uma coisa por fora, é uma coisa cá por dentro. E convertei-vos. Uma vez mais está a dizer, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Queridos irmãos, temos que nos converter e, como diz aqui, tornarmos-nos, virarmos-nos para o Senhor. Queridos irmãos, quando é que fazemos esta autoexaminação como cristãos? Aqui é um ponto importante. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 27 a 29, diz assim, Paulo, falando acerca da Páscoa, diz assim no versículo 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Quando é que nós, como cristãos, fazemos esta autoexaminação? Está claro que fazemos durante o período da Páscoa. Antes da Páscoa, na preparação para a Páscoa, fazemos esta autoexaminação. Então, qual é o significado espiritual do dia de expiação? O dia de expiação, queridos irmãos, representa o período em que toda a humanidade vai ser reconciliada com Deus.
O dia da Páscoa representa quando alguns poucos, agora, inicialmente, estão a ser reconciliados. Representa a nossa reconciliação individual. Mas o dia de expiação representa a nação inteira de Israel. E, consequentemente, porque Deus não é, digamos assim, não trata uma pessoa de maneira diferente de outros, representa a reconciliação do mundo inteiro. E por isso, a Páscoa simboliza esta reconciliação do povo de Deus hoje, individualmente, enquanto que o dia de expiação estende esta reconciliação da Páscoa ao mundo inteiro com a vinda de Cristo. E por isso, o dia de expiação representa o mundo inteiro a estar reconciliado com Deus. Mas que beleza, quando o mundo inteiro vai estar reconciliado com Deus. Vejam, continuando neste entendimento, leiam comigo, se faz favor, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Versículo 6 a 11. Diz assim: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo facto de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Queridos irmãos, isto é um ponto extremamente importante. E depois diz assim: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue. Ponto número 1. Sendo justificados pelo sangue de Cristo. Ponto número 2. Seremos por ele salvos da ira futuro. Porque se nós, quando inimigos, fomos, ponto número 1, reconciliados, como disse aqui, justificados pelo seu sangue, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, ponto número 2, futuro, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora a reconciliação. Recebemos agora esta expiação, esta purga dos pecados, esta cobertura dos pecados, esta expiação. Sim, recebemos agora, através de Cristo, individualmente. E esta reconciliação que recebemos agora é uma reconciliação com Deus, primeiro, e com o homem. Isto é importante. Precisamos nos reconciliar. É o ministério da reconciliação que temos agora. Por isso, leiam em Isaías 59. Por que é que precisamos de reconciliação? Precisamos de reconciliação porque estamos separados de Deus. Porquê? Vejam aqui em Isaías 59, versículo 1 e 2. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As nossas iniquidades, as minhas iniquidades, as iniquidades de você, as nossas iniquidades,
fazem esta separação entre nós e Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto de Deus de nós, para que não nos ouça. E por isso precisamos desta reconciliação pela morte de Cristo e pelo seu sangue. Os nossos pecados nos separaram de Deus, causam sofrimento. Este mundo está cheio de sofrimento. Por quê? Por causa de pecado. Mas o ponto é que nós temos uma mente carnal. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Diz assim: por isso, o pendor da carne, a inclinação da carne, a maneira natural da carne, da maneira que nós pensamos, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Nem mesmo pode estar. A nossa natureza humana está contra Deus. Nós, não só o que fizemos, mas o que somos, temos esta tendência de pecar. E por isso temos que nos arrepender. Temos que ser libertados desta escuridão de uma maneira que é parte da nossa natureza humana, e só podemos ser libertados disto pela graça do Pai, através da morte e do sacrifício de Cristo. Vejam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas. Queridos irmãos, o Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos libertou do império das trevas. Este é do reino desta escuridão, que é este mundo de Satanás. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora estamos com o Deus do mundo da manhã. Hoje em dia estamos debaixo do Deus deste mundo, que é Satanás. O Pai, através do sacrifício de Jesus Cristo, nos, como diz aqui, transportou para estarmos debaixo deste governo novo. Governo que ainda está por vir para afetar o mundo inteiro, mas agora tem que afetar a nós. Temos que viver debaixo destas leis, destes princípios. Temos que nos arrepender, temos que nos converter. Sim, o reino de Deus vem, é por vir, quando Jesus Cristo vier para a terra. Mas isso não quer dizer que não estejamos a viver agora debaixo das leis do reino de Deus. Estamos, sim, debaixo das leis do reino de Deus agora como cristãos. E por isso estamos, digamos assim, figurativamente, digamos assim, já estamos transportados deste reino, deste império das trevas, e estamos agora debaixo do reino das leis do império do seu Filho amado, Jesus Cristo. Vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 19. Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque aprova Deus que nele residisse toda a plenitude. Que em Jesus Cristo existe toda a plenitude de Deus, da divindade. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo. Por meio de Jesus Cristo estamos reconciliados. Os nossos pecados são lavados,
É como uma purga, são eliminados. Diz assim: reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eram estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, através da sua morte, mas nos reconciliou fisicamente pela sua morte, mas nos reconciliou agora no corpo da sua carne, que o corpo que é a igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, agora que estamos no corpo de Cristo, membros do corpo de Cristo. Se é que permaneceis na fé. Se é que permaneceis na fé. Eu vou falar um bocadinho mais acerca da fé daqui a pouco. Precisamos de permanecer na fé. Alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes, da esperança desta boa nova, do reino de Deus que vem para a terra, que vocês ouviram, e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e está a ser pregado hoje em dia. E do qual eu, Paulo, sou ministro. Queridos irmãos, precisamos de nos permanecer na fé. Precisamos nos reconciliar. Precisamos de sair do reino da escuridão, das trevas, para estarmos debaixo das leis do reino de Deus, em que Cristo é o cabeça desse corpo espiritual. E podemos sair de um para o outro através do corpo físico da morte de Jesus Cristo. E, queridos irmãos, só uma pequena minoria das pessoas hoje em dia, só uma pequeníssima minoria das pessoas hoje em dia é que entendem isto. Se você está a entender isto, você sabe que você é uma minoria, porque a maioria das pessoas não entendem isto. E essa minoria são aqueles que Deus chamou e que estão a responder à chamada de Deus. Como diz em João 6,44. Ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai o chame, o traga. E por isso só essa pequena minoria é que tem experimentado, tem tido esta experiência desta verdadeira reconciliação. Sim, muitos outros falam, amo Cristo, isto e tudo, mas é uma coisa muito especial, esta reconciliação com o Pai. E por isso, sabemos que o plano de Deus é para que toda a humanidade receba esta reconciliação. Não é só eu ou você, não somos nós não somos nada, zero, nada especiais. Deus quer que todo mundo tenha a oportunidade de reconciliação. E por isso Deus tem um plano de salvação que vai dar o resultado final em que terá a maior probabilidade de sucesso. Por isso é que Deus está a fazer as coisas desta maneira, porque é um plano que vai ter uma maior probabilidade do grande sucesso que ele tem. Muitas pessoas não entendem o plano e fazem perguntas. Sim, entendo que façam perguntas. Infelizmente, não entendem o plano de salvação. E uma das razões que não entendem o plano de salvação é porque não obedecem a Deus, não praticam, não guardam os dias santos anuais de Deus. Preferem guardar os dias santos do mundo, do mundão, pagãos.
E depois usa desculpa. Não precisamos de guardar porque estas festas são judaicas. Não são. Levíticos 23 diz estas são as festas do Senhor. Queridos irmãos, no entanto, antes que toda a humanidade possa ter a sua reconciliação, Jesus Cristo tem que voltar à terra para estabelecer o reino de Deus na terra. E debaixo desse reino, então haverá uma reconciliação da terra inteira. O que isso é representado, e que isso é representado pela festa de tabernáculos, o reino milenial de Jesus Cristo na terra. E Satanás tem que ser removido, tem que ser retirado, para não estar a enganar mais a humanidade. E isso é representado pelo dia de expiação. Veja comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso Evangelho, que é o Evangelho do Reino de Deus, ainda está encoberto, as pessoas não estão a entender, é para os que se perdem que está encoberto. Para os que estão a entender e que estão a ser salvos agora, estão a entender o Evangelho. Os outros serão salvos mais tarde, de acordo com o plano de salvação, cada um no seu tempo. É para os que se perdem que está encoberto. As pessoas que estão perdidas neste momento está encoberto, não entendem o Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque o Deus deste século, que é Satanás, o Deus desta era temporária, está a cegar o entendimento das pessoas que não estão a acreditar. É o que diz aqui, cegou o entendimento dos incrédulos. Por quê? Por quê? Para que eles não tenham, não venham, não vejam, não tenham a luz, que é o que diz aqui, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da Boa Nova, da glória de Cristo. Isto é, para que eles não sejam como, digamos assim, um espelho a resplandecer, a brilhar com a luz da glória da Boa Nova de Cristo. Porque Jesus Cristo vive em nós. Cristo, o qual é a imagem de Deus, vive em nós. Queridos irmãos, isso não acontecerá. O reino de Deus não acontecerá. Não virá até que este Deus deste século seja posto num local, digamos assim, numa prisão, em que não pode fazer o que ele quer fazer. E esse ato de pôr o Deus deste século numa prisão é o que o dia de expiação representa. É o que o dia da expiação representa. Vejam Levítico 16. Voltando então, Levítico 16. Vamos começar a ler no versículo 5 a 9. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão trará um novilho da sua oferta, isso é parte da sua oferta que é explicado, mas depois diz assim, e fará expiação por si. Isso é fácil, porque é um ser humano, o Arão tem que fazer expiação por si próprio, antes de atuar como o sumo sacerdote
que é representante de Jesus Cristo, e por isso ele tem que se limpar. Mas uma vez que esteja limpo, diz assim, versículo 7, também tomará todos os bodes, também tomará ambos os bodes, que são os dois bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda de congregação. E ele lançará sortes sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário. Isto é para o Azazel, como diz no hebraico, o Azazel, que representa um demónio mau. Os demónios são todos maus, mas este é um demónio particularmente mau. Ou, noutras palavras, representa Satanás. E por isso aqui vê-se 2 bodes. Um que representa o Senhor, Jesus Cristo. E o outro, o Azazel. Um que representa o Senhor, YHWH, Jesus Cristo. E o outro representa o Azazel, o diabo. E por que é que tem que fazer sortes? Porque o Arão, o sacerdote, os filhos de Arão, esses sacerdotes, o sumo sacerdote nesse período, seja em que ano seja, esse sumo sacerdote não consegue distinguir entre o que representa Cristo e o que representa Satanás. Porquê? Porque Satanás se apresenta como um anjo de luz, como um lobo vestido de carneiro. E por isso as pessoas não reconhecem a diferença entre o verdadeiro Cristo e o falso Cristo. E por isso tem que ser lançada sorte sobre os 2 bodes e depois de Deus mostrar aquele que representa Cristo e aquele que representa Satanás. Versículo 9, Arão fará chegar o bode sobre o qual queira sorte para o Senhor, isto é, que representa Jesus Cristo, e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode que cair a sorte para o bode missionário, isto é, representando Satanás, será apresentado vivo perante o Senhor. Porquê? Para fazer expiação por meio dele, enviá-lo ao deserto como Azazel, como bode missionário, porque Satanás vai ser imprisionado por um período durante o milénio, como lemos. Vejam um bocadinho mais adiante no versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, isto é, aquele que representa Azazel, ou Satanás, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, da nação inteira. Todas as transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Satanás tem a responsabilidade dos pecados, porque está a encorajar estes pecados. E enviá-lo ao deserto. Vai para a prisão por 1000 anos. Pela mão de um homem à disposição para isso. Pela mão de um anjo que tem essa capacidade de fazer isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, para este local de prisão. E esse homem, que vai ser o anjo, vai soltar o bode no deserto, nesta área de solidão. Isto é o que lemos em Apocalipse capítulo 20. Leiam comigo, se faz favor, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Apocalipse capítulo 20,
versículo 1-3, diz assim: então vi descer do céu um anjo, este homem forte que se refere aqui, um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, que é este Azazel, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e fechou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até se completarem o milénio, os 1000 anos. E depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Por isso ele vai para a prisão, por um milénio. Isto é paralelo com o que se diz aqui em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno. A palavra grega aqui é tartaru. Precipitou-os no tartaru. O que é isso, tartaru? É uma frase de mitologia grega que vem da palavra Tártaros, que é um local de castigo desses titanos, desses deuses desobedientes. Esse local espiritual, onde ser que seja, eles estão imprisionados, estão debaixo de uma prisão. Mas Satanás vai ser imprisionado completamente por 1000 anos, num local de restrição completa. E vai estar selado, entregado a um abismo de trevas, reservado para o juízo final. Queridos irmãos, o dia de expiação nos faz recordar de que Satanás e os seus demónios serão removidos antes do início do milénio, para não enganarem mais o mundo. E, queridos irmãos, por isso nós precisamos de entender bem estes significados proféticos do dia de expiação. Porque, ao fim de contas, o dia das trombetas nos recorda que o reino de Deus virá. E por isso nós precisamos nos preparar espiritualmente para o reino de Deus. Isto é, Jesus Cristo tem que governar agora em nós. Temos de ser removidos do reino das trevas para o reino do Filho amado. E por outro lado, também temos que usar o dia de expiação para nos preparar para a festa, para o milénio, para o reino de Deus. Como? Porque o dia de expiação representa Satanás sendo posto na prisão, longe do mundo. Nós, igualmente, temos que agora pôr Satanás longe de nós. Temos que fazer a nossa parte para que ele não esteja a afetar-nos agora, nem durante a festa. Então, como é que fazemos isso? Como é que resistimos a Satanás? Como é que precisamos sim, podemos orar e pedir a Deus para nos livrar do maligno, mas como é que nós fazemos a nossa parte? Qual é a nossa parte? Qual é a nossa responsabilidade? 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 5-9. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade. Precisamos estar cingidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A primeira coisa que precisamos de fazer é ser humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Precisamos de nos humilhar. Ponto número 1 para resistir Satanás: humildade.
Porque esse foi o pecado de Satanás. Soberba. E por isso precisamos de ser humildes. E o que é que nos ajuda a ser humildes? Jejum. O jejum nos ajuda a ser humildes. O jejum de comida e bebida durante o dia de expiação, ou seja, quando você faça jejum ocasionalmente, ajuda a você a ser-se humilde. Como diz aqui no versículo 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Pai tem cuidado de vós. Ponto número 2. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. Vigiai. Estejam alertos. Estejam acordados. Não estejam a dormir. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Se você estiver a dormir, alvo fácil. Por isso, mantenha-se alerto. E esse é o tema das trombetas, para nos alertar, nos acordar, para estarmos alertos. E, em terceiro lugar, versículo 9, resisti-lhe firmes na fé. Mantenham-se firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão-se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Não pense que você, por exemplo, no Brasil, é o único que está a ter estes problemas. Porque diz aqui, estes sofrimentos que você tem, iguais aos vossos, estão-se cumprindo na vossa irmandade. Espalhada pelo mundo. Espalhada pelo mundo. Por isso precisamos de manter firmes na fé. Firmes na fé. Qual é a fé? Vejam Judas 1, versículo 3. Judas 1, versículo 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Quer dizer, ele queria escrever acerca da salvação, mas viu-se que tinha que escrever acerca de outro assunto. Isto é, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas escreveu, ele queria escrever acerca da salvação, mas viu que era necessário escrever esta carta curta e breve a nos lembrar que precisamos de batalhar diligentemente pela fé. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas disse, precisamos de batalhar pela fé. Precisamos de ser firmes na fé. Foi o que Pedro disse. Pedro deu, ponto número 1, humilhar. Ponto número 2, estar vigilantes, estar acordados, sóbrios. Ponto número 3, firmes na fé. Judas disse, exortem-se a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E Jesus Cristo disse em Lucas 18, versículo 8,
Jesus Cristo disse: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, a fé na terra. Não é qualquer fé, é a fé. Nós precisamos manter firmes na fé. Batalhar pela fé que foi dada, uma vez por todas, aos santos. Quando Jesus Cristo vier, vai encontrar as pessoas firmes na fé. Queridos irmãos, os dias santos de Deus nos ajudam a nos mantermos firmes na fé. E a festa dos tabernáculos nos dá uma oferta de termos mais horas de comida espiritual do que em todos os outros dias santos combinados. Porque você vai à festa dos tabernáculos, como é organizada pela Igreja de Deus Unida, em que você tem cultos todos os dias. E nos dias santos tem 2 cultos. Queridos irmãos, você então está a ter comida espiritual durante a festa dos tabernáculos numa quantidade maior que durante o ano inteiro, praticamente. Ou pelo menos dos outros dias santos todos. E por isso é que lemos em Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 6 a 10. Diz assim: antes, ele dá a maior graça. Pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por isso o dia de expiação representa Satanás ser expulso, mas nós, entretanto, precisamos de usar estes dias antes da expiação, e a expiação, este período antes da festa de tabernáculos, para resistirmos ao diabo e nos fortalecermos nesta luta contra o maligno. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Aproximem-se de Deus. Convertei-vos. Aproximem-se a Deus. Purificai as mãos. Limpem as mãos. Isto é, tirem os pecados. Parem de pecar fisicamente e no coração, espiritualmente. Purificai as mãos, pecados. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Se vocês estão assim, olha, vou ou não vou, vou para a igreja ou não vou para a igreja, vou ou não vou, limpa o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Uma das boas maneiras de fazer isso é através de jejum. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Como? Através do jejum, porque isso nos faz humildes. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Como lemos em Pedro. Humilhar. Vigiar. Não é? E manter-se firmes na fé. 3 passos simples para nos prepararmos para a festa, para nos arrependermos, para tirarmos o pecado da nossa vida e para sermos firmes na fé que foi dada aos santos inicialmente. Queridos irmãos, por isso, o dia de expiação e estes dias antes da festa de tabernáculos são bons dias para nos prepararmos para a festa dos tabernáculos. Porquê? Para que
obtenhamos o máximo benefício do treino espiritual durante a festa dos tabernáculos. E está claro, o jejum é sempre uma coisa saudável para limpar o nosso sistema fisicamente. E por isso, queridos irmãos, lembrem-se das lições da festa de tabernáculos, que é sair do reino das trevas para o reino do nosso Filho, do nosso Salvador, Jesus Cristo, do Filho amado do Pai. E, queridos irmãos, lembrem-se do significado do dia de expiação. Precisamos nos arrepender, através de jejum, ajudar a estarmos humildes, a estarmos alertos e a estarmos firmes na fé. Com estes passos, lembrando-se destas lições, você então estará a preparar-se para ter, na verdade, uma festa de tabernáculos cheia de felicidade e muito valor espiritual. E por isso desejo a vocês todos que tenham uma festa de tabernáculos maravilhosa. E estou ansioso e animado, porque vou ver muitos de vós e irmãos se vão juntar uns aos outros, conforme vão para a festa de tabernáculos, porque obedeceram a Deus, seguindo as leis do dízimo, particularmente o segundo dízimo, e pouparam durante o ano inteiro para poderem ir para a festa. Bem feito! Então agora vão ter esta benção de ter uma comida espiritual durante a festa de tabernáculos. Que Deus esteja convosco durante esta festa, queridos irmãos.